Deixa eu te mostrar nessa aula como é que a gente está um passo à frente de entender aonde está posicionado o dinheiro do mercado. É muito diferente, pessoal, de você analisar um price action simples e cruamente. É muito diferente de você vir e falar de uma análise técnica de pivô, de bandeira, de canal ou de suporte e resistência. O que eu trago aqui para vocês vai muito mais além do que isso. A gente coloca todos esses conceitos, porém envolve também o dinheiro envolvido no mercado. É muito diferente, porque quando você coloca o dinheiro, você sabe exatamente onde foi o posicionamento dos players. Quando você simplesmente coloca uma linha no gráfico, você está considerando apenas um topo de forma totalmente aleatória, sem que envolva um dinheiro. E aí você vai chegar para mim e falar, poxa, Max, respeitou. Legal, pessoal. Mas quando você sabe que é esse topo e não esse topo, ou não esse topo, ou você vai marcar todos e todos vão fazer sentido e você vai entrar. Aí você vai entrar, então esse daqui era para respeitar, esse daqui não respeitou, não respeitou, não respeitou, aqui respeitou. Então você fica um pouco aleatório ali na sua análise. O que eu quero trazer para vocês aqui é entender aonde está exatamente o topo mais considerável para você marcar. E isso tudo com base num ciclo de Wyckoff, tá? É a metodologia que envolve tanto essas movimentações baseadas em análise técnica, price action, como também envolve o volume. Uma das técnicas hoje em dia que mais você vê utilizando aí volume, fluxo, é o tape reading. O Wyckoff, a gente consegue englobar tudo isso. E eu consegui, com o meu operacional que eu formei, o MX360, é pegar todas essas métricas, tanto esses operacionais quanto o Elliott também, que Elliott vai definir sua tendência do mercado, em qual fase da tendência está, para poder decidir qual o melhor ponto de entrada. E aqui eu vou te dar um indicador muito simples. Primeiro de tudo, observe que esse topo realmente foi o que segurou mais o mercado, anote disso, exatamente porque ele tem mais volume. Simples assim, você vai colocar esse indicador aí na sua tela, ele é nativo da plataforma Profit Chart, tá? Se você não tem essa plataforma, pode baixar gratuitamente aí no meu link abaixo, você entra pro meu time ali da corretora Rico, ela vai te fornecer ali gratuitamente, você precisa apenas operar, tá? Pelo menos um contrato ali, 2 contratos no mês, para que você tenha essa gratuidade, valeu? E observem bem, simplesmente olhando para isso, você saberia que era aqui que você deveria confiar. Outra coisa muito importante, eu vou agora dar um pouco mais de dificuldade para você entender mais. Observe que isso aqui ó, é um indicador que eu chamo ele de Market Profile. Aqui a gente vai associar duas coisas. A gente vai associar esse outro indicador que faz a barra colorir quando ela tem muito volume. Eu estou num gráfico aqui do Infut, gráfico de 30 minutos, e essa foi a única barra que coloriu durante meses. Ó, se você for perceber aqui, ó, dias e dias e dias, e essa foi a barra mais forte, em maior concentração de volume. Aí a gente consegue agora fazer um combinado de coisas aqui para você entender que esse mercado está subindo no dia de hoje, dia 3/7/2023, exatamente porque o posicionamento dos players está baseado exatamente nesse ponto. Ó. Deixa eu colocar aqui para vocês e observem bem. Veja, nesse indicador aqui, ó, que quando o mercado abriu nesse ponto, nesse dia anterior não houve muito dinheiro envolvido. Então o mercado ele é uma busca de liquidez. O que é isso? Ele sai de uma região onde tem dinheiro para uma outra que tem dinheiro. E ele vai captando dinheiro aonde tem. Então quando esse indicador estiver na tela, que ele também é nativo da plataforma, é o volume profile, você colocando isso, você vai entender que aqui, no dia anterior, foi uma rejeição, o mercado rejeitou trabalhar aqui, não houve muito volume envolvido, porém, num dia anterior a esse, houve muita concentração nesse ponto. E aí você observa que o mercado ele já abre, forçando a saída dessa região. Então você sabe que a concentração do volume tanto está aqui nessa parte, e aí quando o mercado se desloca de uma parte que tem dinheiro, ele vai buscar a próxima, e a próxima está nesse ponto aqui. Isso aí é o Market Profile, tá? Agora a gente vai associar agora ao gráfico e a esse indicador de barras aqui. Notem aqui que o mercado, nessa região, foi onde teve a maior concentração de volume. E aí você percebe que o mercado, além de rejeitar esse ponto, ele está trabalhando acima dessa região. E aí, se eu melhorar ainda mais a sua análise, ainda tem aqui uma média de 200, que é muito importante para você colocar também. Se eu for no gráfico de 5 minutos, você vai ver um time de entrada exatamente nesse ponto aqui. Porque você viu que o mercado pulou
a região onde tinha dinheiro. E ele vai fazer o quê? Buscar a próxima. E a partir daí você consegue operar de uma forma muito melhor, porque você sabe que ele vai sair dessa região aqui, ó, onde foi no 30 minutos, ó, nesse ponto aqui. E ele vai buscar o quê? A próxima região onde tem volume. Então você consegue alongar suas operações muito mais baseada aonde está o dinheiro do mercado. E não simplesmente colocando aqui na tela um suporte, uma resistência, que isso fica muito fraco. Para muita gente da análise convencional, isso aqui seria um ponto de resistência, ele iria vender aqui, ia pegar 100 pontos e ia ficar super feliz. Você já estaria comprado antes mesmo desse pessoal estar vendendo. Você vai surfar muito mais pontos, entendendo que ele vai sair de uma região de concentração para uma outra de concentração de dinheiro. E aí você vai conseguir ter muito mais resultados em suas operações, porque seu risco-retorno, onde você aposta, sempre será proporcional, porque quando você perder, você vai perder pouco. E quando você ganhar, você vai ganhar muito. E é assim no nosso operacional, tá? Eu peguei a compilação do Wyckoff, do qual é um método desenvolvido há mais de 200 anos atrás. Compilei com vários outros operacionais e deixei de uma forma muito simples e visual. Aqui você consegue entender tanto aonde está o posicionamento do player, tanto com os indicadores, como também nas fases das movimentações. E aí você sabe se comportar na frente do gráfico. Você com certeza já passou muito vexame naqueles dias que o mercado estava totalmente travado, lateral, tipo esse daqui. E aí você não sabe se o mercado vai deslocar ou não, ou é o momento de você realmente não fazer nada. É nesses dias aqui que muita gente perde grana e é nesses dias aqui que sabemos exatamente que o mercado vai parar. E aí a gente apenas não se posiciona, deixa o mercado balançar livremente, porque é natural, ele precisa fazer essas movimentações laterais, curtas assim, para que depois ele faça um movimento maior. Esse é o processo de acúmulo de lotes e depois ele despeja no mercado. Ele faz isso o tempo todo, se você for analisar no gráfico, ó, ele vai fazer todas essas movimentações de acúmulo, depois despeja. Ele acumula e despeja o tempo todo, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, ele acumula aqui no topo, depois despeja. Tá? Então, me acompanha aí, me segue, para que você possa entender muito mais esses tipos de movimentações. Falou? MX aqui falando.